Olá, meu nome é Rafaela Bodanese e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão da disciplina de transferência de calor e massa, intitulado Cálculo do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio durante o cultivo de Linemania sp para a produção de ácidos graxos poliinsaturados. A disciplina foi lecionada pelo professor Dr. Bruno Carcioff no programa de pós-graduação em Engenharia de Alimentos pela UFSC. Primeiramente, eu vou apresentar a motivação deste trabalho, dando um breve contexto geral e falando quais foram os objetivos do trabalho. Em seguida, eu falarei da metodologia utilizada e dos resultados obtidos. Bom, eu vou iniciar essa contextualização falando dos ácidos graxos, e em especial os ácidos graxos poliinsaturados, também chamados de AGPIs. Aqui na figura a gente tem representados ácidos graxos saturados, no caso aqui o ácido graxo esteárico, com 18 carbonos e nenhuma insaturação. Ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico, que é um ômega 9 por ter uma insaturação nesta posição. E os demais ácidos graxos poliinsaturados, em diferentes tamanhos de cadeia e com insaturações em diferentes locais da cadeia, dando a eles diferentes características. Os ácidos graxos poliinsaturados, os AGPIs, eles têm ganhado popularidade no mercado, pois eles apresentam um papel muito importante na saúde humana, sendo moléculas indispensáveis à manutenção da integridade e da fluidez celular. A ingestão de AGPIs é um indicador importante da qualidade de uma dieta. E entre os benefícios da ingestão dessas moléculas, é possível citar alguns estudos que indicam que sugerem a correlação entre a ingestão de ácido alfa-linolênico, o ômega 3, e a redução do risco de doença cardiovascular, principalmente devido ao efeito de redução do colesterol e no metabolismo da glicose, ajudando a controlar a glicemia a longo prazo. Outro exemplo é o ácido araquidônico, também conhecido como ARA, que é um precursor de eicosanoides e é um importante componente estrutural no sistema nervoso central. O ARA é frequentemente utilizado em fórmulas infantis a fim de se equiparar nutricionalmente ao leite materno, que é naturalmente rico neste ácido graxo. Dos demais, a gente tem outros ácidos graxos aqui, como o docosahexanoico e o eicosapentanoico, que também são utilizados em fórmulas dietéticas e fórmulas infantis. Quando a gente fala de saúde humana, é importante destacar que o ácido linoleico, este aqui, que é um ácido graxo de 18 carbonos e 2 insaturações, é um ômega 6, e o ácido alfa-linolênico, que é outra cadeia de 18 carbonos e 3 insaturações, nesse caso um ômega 3, eles são considerados essenciais para nós humanos. Ou seja, eles devem estar presentes na nossa dieta devido à ausência das desaturases delta 12 e delta 15 no metabolismo de humanos. Ou seja, nós não somos capazes de sintetizar esses ácidos graxos. Mas a partir da ingestão deles, eles são os precursores das suas respectivas famílias. Então, o ácido linoleico, ele é precursor dos demais ômega 6 e o ácido alfa-linolênico é precursor dos demais ômega 3. Bom, e onde nós podemos encontrar esses ácidos graxos poliinsaturados? As fontes mais convencionais de AGPI são sementes de plantas, peixes marinhos e, em alguns casos, micro-organismos, sendo o perfil lipídico entre essas fontes bastante variável, a depender da fonte e também da espécie, né? Se a gente fala de peixes de águas profundas, vai depender da espécie, e o mesmo acontece com os óleos vegetais e os micro-organismos. As fontes animais, aqui representadas, principalmente os peixes de águas profundas e crustáceos, apresentam um perfil lipídico com porcentagens significativas de ácidos graxos saturados. Então, a gente tem aqui o ácido palmítico,
o 16,0 aqui, 16 carbonos e nenhuma insaturação, e o ácido esteárico. Contudo, a presença de alguns ácidos graxos, como o EPA, o eicosapentanoico, e o DHA, o docosahexanoico, aqui representados nesta cor mais acinzentada, e aqui esse rosinha, então a gente pode ver que tem uma fonte considerável aqui em várias espécies. Faz com que estas fontes animais sejam ainda bastante utilizadas e bastante buscadas por serem ricas em ômegas 3, esses ácidos que eu citei, o EPA e o DHA. Entretanto, é importante destacar que os óleos obtidos de peixes marinhos, eles apresentam características sensoriais indesejáveis, como um sabor e aroma característico, além do risco de presença de metais pesados e dioxinas. Tudo isso sem contar o problema da exploração animal, da agressão ao meio ambiente e também de escassez e baixo rendimento dessas fontes, o que acaba sendo um limitante. Nas fontes vegetais, a gente percebe uma predominância do ácido linoleico, que tende a ser o ácido majoritário nessas fontes, e também alguns ácidos mais saturados, como o óleo de coco, que apresenta um teor mais significativo de ácido esteárico também, além do palmítico. Para ômega 6, as fontes vegetais são comumente utilizadas. Entretanto, essa procura gera uma pressão de expansão das lavouras, ocasionando maior desmatamento e consumo de água. Então, dessa forma, os óleos de origem microbiana têm aparecido como uma alternativa mais sustentável à produção desses AGPIs. E aqui a gente tem o perfil de ácidos graxos de alguns micro-organismos. Algumas leveduras aqui, alguns fungos filamentosos e, por fim, aqui algumas microalgas. Os ácidos graxos saturados, principalmente o palmítico, eles podem ser observados em quantidades significativas aqui, mas isso ocorre em todos os perfis, também para os vegetais e para os peixes de águas profundas, devido ao fato de que o ácido palmítico, principalmente, é o principal precursor da cadeia de síntese de ácidos graxos. Aqui a gente destaca as microalgas por serem boas fontes de DHA, do 22 e 6 em saturações aqui, que é um ômega 3, e são ótimas opções alternativas à fonte animal de ômega 3. Os fungos filamentosos se destacam na produção de ômega 6. E aqui a gente destaca o gênero Mortirelacea, aqui representado pela Mortirella alpina, pelo gênero Mortirella e pelo gênero Linemania, aqui Linemania e Alina, e aqui destacado Linemania sp, que é a linhagem estudada neste trabalho. Aqui em particular a gente tem a Mortirella alpina como já estudado e sendo produtor já em escala industrial de ácido araquidônico, então ela apresenta uma grande concentração de ácido araquidônico, e para a espécie estudada nesse trabalho a gente destaca a produção de ácido linoleico, sendo bastante significativo e se destacando dentro das fontes microbianas como uma fonte de ácido linoleico. Olhando então para a produção de ácidos graxos poliinsaturados a partir de micro-organismos, a gente vai um pouco mais a fundo e olha a biossíntese desses ácidos graxos. Então, aqui a gente tem uma simplificação desse fluxo metabólico com as principais enzimas relacionadas, E para se ter uma ideia de como essa biossíntese ocorre e principalmente qual o papel do oxigênio, que é o nosso objeto de estudo principal neste trabalho. Então, a gente observa que a biossíntese ela se inicia com a conversão dos substratos, normalmente glicose, em acetil-CoA pela via da glicólise. A gente tem, então, a conversão do acetil-CoA em citrato e
em seguida, a conversão do citrato novamente em acetil-CoA, que finalmente vai ser levado à cadeia de síntese de triacilgliceróis aqui, formando o ácido palmítico e, na sequência, os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia mais longa. E aí a gente tem duas etapas em que o oxigênio é fundamental. Além do acetil-CoA, que é um fator limitante, a gente tem outro cofator-chave, que é o NADPH, que é o principal agente redutor. E a formação do NADPH, ela é dependente da presença de oxigênio. O NADPH pode ser gerado a partir de algumas vias, como a via da pentose fosfato e o ciclo do malato piruvato. Contudo, ela de qualquer forma é dependente do oxigênio, pois se trata da redução do NADP+. E se a gente olhar a via com um pouquinho mais de detalhe, a gente vai ver que a incorporação de cada acetil-CoA requer 2 NADPH. Portanto, eu preciso da suplementação do NADPH e que, se ele não estiver presente, o fluxo de carbono da glicose para lipídios, ele diminui e vai para apenas lipídios essenciais para manutenção celular. Não ocorre efetivamente o acúmulo lipídio nesses micro-organismos. E aí, num segundo momento, em que a biossíntese de ácidos graxos é dependente de oxigênio, é na última etapa da síntese, em que a gente tem a molécula de ácido palmítico sendo convertida a ácidos graxos maiores e com mais insaturações. E neste caso, isso ocorre através de enzimas específicas, que são as elongases e as dessaturases, aqui representadas como delta 9, delta 12, etc. E estas enzimas, essa reação de dessaturação, de alongamento, ela é dependente de oxigênio. Então, novamente, se não houver oxigênio, a gente vai travar a via metabólica em ácidos graxos menores e mais saturados. Dessa forma, o trabalho teve como objetivo investigar os parâmetros de processo relacionados à transferência de oxigênio no cultivo de Linemania sp para a produção de ácidos graxos poliinsaturados. E para isso, se determinou o perfil de consumo de oxigênio e o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio no cultivo submerso. Apresentando, então, a metodologia utilizada para essas análises. Foram realizados cultivos em bioreator, então, para isso foi feita a propagação de 5 dias em shaker a 150 RPM. Esse material foi centrifugado e ressuspendido em água para adição do inóculo com alta densidade celular no bioreator. Realizaram-se 2 cultivos, o cultivo A e o cultivo B, de acordo com referências diferentes da literatura. Então, o cultivo A foi com base no estudo de Lu e colaboradores, e o cultivo B foi realizado com base no estudo de Ji e colaboradores com diferentes composições de meio. Ambos os cultivos foram levados a 25 graus Celsius, conduzidos durante todo o período, com a taxa de oxigênio dissolvido mantida a 30% e pH de 5,5. Os cultivos duraram 7 dias no total, na etapa de bioreator, e como diferença principal entre os dois meios, a gente pode citar a concentração de glicose, que foi aumentada do A para o B, a concentração de fosfato e de nitrogênio através, no caso do cultivo B, da adição de nitrato de sódio. Os cultivos se seguiram, então, por 7 dias em bioreator, totalizando 168 horas, e a cada 24 horas foram realizadas análises de respirometria pelo método dinâmico para a determinação do consumo de oxigênio, o QO2x, e para o cálculo do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, o KLA.
No final do cultivo, a biomassa ela foi coletada, liofilizada para extração de lipídios, que ocorreu através de extração a frio pelo método de Blyden-Dyer e por Soxhlet, extração a quente. O lipídio extraído foi metilado e caracterizado através de cromatografia gasosa e o perfil lipídico obtido foi apresentado anteriormente e esses resultados de forma mais detalhada não são apresentados neste trabalho, que tem como foco a transferência de oxigênio. Detalhando então o método dinâmico, a gente pode pensar no balanço de massa dentro do bioreator, dentro do meio de cultivo, através da seguinte equação. A variação da concentração de oxigênio em função do tempo, ela é dada pelo teor de oxigênio dissolvido, que é este primeiro termo da equação, que fala sobre o coeficiente de transferência, coeficiente volumétrico de transferência do oxigênio, e a diferença entre o oxigênio dissolvido no meio e a condição de saturação de oxigênio dissolvido naquele meio, naquela temperatura, naquelas condições. Isto é a parte da equação que nos fala sobre o teor de oxigênio dissolvido. E o segundo termo da equação fala sobre a velocidade de consumo de oxigênio, fala sobre a respiração do micro-organismo. Então, relaciona essa taxa de consumo de oxigênio e a biomassa presente no meio de cultivo. Então, essa análise ela acontece em duas etapas, através da interrupção da aeração e da retomada do fluxo de ar. Em ambas essas fases, se coletam dados da concentração de oxigênio dissolvido em porcentagem através de uma sonda de oxigênio e, a partir desses dados, é possível traçar um perfil de oxigênio no meio. Então, aqui a gente tem uma exemplificação de como é traçado esse perfil. Então, primeiramente, a gente tem uma concentração de oxigênio, a aeração do meio é cortada, é interrompida, a concentração cai, pois apenas não há oxigênio nessa etapa sendo transferido para o meio e apenas o consumo de oxigênio pelo micro-organismo, então essa concentração tende a cair, então ela cai, e no momento que a gente retoma a aeração, essa concentração volta a subir, tendo em vista oxigênio sendo levemente não, né, mas consumido de forma constante, e o oxigênio sendo novamente transferido dentro do meio. Então, a gente tem as duas etapas. Primeiramente, a interrupção da aeração e a retomada da aeração. Neste caso, a gente lê na sonda de oxigênio o valor de oxigênio dissolvido em porcentagem. E nesse caso, a gente transforma isso em concentração de oxigênio, multiplicando pelo teor de concentração, de saturação de concentração de oxigênio no meio. Neste caso, se utilizou como referência o valor de 8,11, que é a saturação do oxigênio em água a 25 graus Celsius, que é a temperatura utilizada. Este valor não é o mais correto, pois a gente sabe que devido ao meio contendo diversos componentes, açúcares, minerais, e sendo também um meio com diferentes viscosidades e propriedades físicas, este valor não é completamente fiel. Contudo, devido às limitações desse trabalho, foi o que se viu mais viável e possível e a aproximação mais coerente neste caso, devido à impossibilidade de fazer análise da concentração de saturação para o meio. Detalhando então a primeira etapa do método dinâmico, em que ocorre a interrupção da aeração, a gente pode desconsiderar o primeiro termo da equação. Então, a gente pode dizer que esta transferência de oxigênio aqui, ela é nula. Por quê? Porque eu interrompi a aeração, eu não tenho mais oxigênio sendo transferido para o meio. Então, esse termo pode ser desconsiderado. E aí, a minha equação vai
ser apenas em função da respiração do micro-organismo, da respiração celular. Então, ao integrar esta equação, a gente tem esta equação aqui, que coloca a concentração de oxigênio em função da respiração, que está de acordo com a biomassa e com a variação de tempo, subtraída da concentração inicial. Então, esta concentração vai cair de acordo com a respiração do meio. E, ao fazer a modelagem, um ajuste dessa reta, a gente vai poder ter, finalmente, o ângulo, o coeficiente angular desta reta, que vai ser o termo QO2x, que é a velocidade de respiração do micro-organismo. E se quisermos obter a velocidade específica de consumo de oxigênio, a gente pode dividir pela biomassa e ter o QO2. Então, na retomada da aeração, a gente volta a olhar para a equação do balanço de massa dentro do meio, e neste caso agora eu não posso desconsiderar o primeiro termo porque eu estou reinjetando oxigênio no meio, então eu tenho oxigênio sendo difundido ali dentro. E a consideração que a gente vai fazer é que, pelo curto espaço de tempo que eu tenho em que o método acontece, então é na grandeza de segundos, a gente considera que não há aumento da biomassa e então este consumo de oxigênio, essa velocidade de consumo de oxigênio, ela é constante. Dessa forma, isso simplifica a minha integração, porque uma constante vai, na integral, ela cai para zero. Então, a gente tem esta equação aqui, que considera a concentração de oxigênio no meio, em função da concentração inicial, a concentração no momento da retomada da aeração, e aqui no exponencial a gente tem o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio e a variação de tempo. Então, a primeira parte do método a gente modela com esta equação aqui, que é uma equação de reta, e na segunda parte a gente modela com esta equação aqui, que é uma exponencial. Dessa forma, a gente tem também o erro para modelar esta curva aqui, foi feito através da minimização do erro entre a diferença do dado experimental e do dado calculado do modelo elevado ao quadrado, somatório. Este erro foi minimizado através do solver do software Excel. Finalmente, então, os nossos resultados. Como resultado, então, da primeira etapa, dada pela interrupção da aeração, a gente tem a queda linear da concentração de oxigênio medida pela sonda de O2. Assim, a gente ajusta essa reta pelas equações aqui apresentadas e a gente tem tanto a concentração inicial de oxigênio de 2,5 aqui de 2,4 na de baixo, isso aqui são representantes de uma duplicata. A gente tem isso para cada ponto. Neste caso, é o ponto de 48 horas de cultivo. E o coeficiente angular da reta, aqui como 0,13 miligrama de oxigênio por litro por segundo, ou equivalente a 45 miligramas de oxigênio por litro por hora, é a velocidade de consumo de oxigênio do micro-organismo neste tempo de cultivo. Aqui é a equação que a gente utilizou para calcular esta reta. E então, na retomada da aeração, a gente tem o aumento da concentração de oxigênio no meio e fazendo o ajuste da curva pela equação que a gente deduziu anteriormente, a gente pode finalmente obter o valor do KLA. Fazendo isso, então, para todos os pontos durante o cultivo, então 168 horas de cultivo a cada 24 horas, foi possível traçar um perfil tanto da taxa de consumo de oxigênio
pelo micro-organismo, quanto do coeficiente volumétrico aqui representado pela reta contínua e a velocidade de consumo de oxigênio pela reta tracejada, no decorrer dos cultivos. E podemos tirar algumas conclusões a partir disso. Primeiramente que, devido às características morfológicas do fungo, é um fungo filamentoso, o perfil de crescimento deste fungo ele não pode ser obtido através da amostragem da biomassa, pois o micélio do fungo se aderiu às extremidades do bioreator e também às aletas do bioreator, e isso fez com que a amostragem fosse irregular e não coerente com a biomassa ali presente. Contudo, quando a gente observa o perfil de respiração, isso é um indicador do perfil de crescimento, pois a alta taxa de consumo de oxigênio indica um maior crescimento celular. E dessa forma, a gente consegue estimar que a velocidade máxima de crescimento do micro-organismo tenha sido atingido próximo às 48 horas. Então, aqui entre 24 e 48 horas, tanto para o cultivo A quanto para o cultivo B. Outra observação que pode ser feita é o aumento da demanda de oxigênio do cultivo B em relação ao cultivo A, que se imagina que se deve a dois fatores. Se supõe que deve-se a dois fatores. Primeiramente, ao crescimento celular, que foi caracterizado como 33% superior no cultivo B. Estes dados não são apresentados aqui, pois não é o foco do trabalho, mas, primeiramente, para o crescimento celular, que necessita de oxigênio, e também para a produção de lipídios, que, como citado anteriormente, é bastante dependente de oxigênio para que ocorra. Então, para converter moléculas de ácido oleico, por exemplo, em ácido linoleico, a gente precisa de oxigênio. E o que foi verificado foi que o cultivo B apresentou maior porcentagem de ácido linoleico em relação ao cultivo A. Então, estas são as principais hipóteses para o aumento do consumo de oxigênio pelo cultivo B. Outra observação é em relação ao KLA, ao coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Devido ao fungo se reproduzir, aumentar sua biomassa e formar pellets fofos e filamentosos dentro do bioreator, a gente tem um aumento da viscosidade, também causada pela produção de polissacarídeos extracelulares. Fungos são micro-organismos que produzem muita matéria extracelular. Então, o meio fica viscoso. Isso faz com que o KLA, esse coeficiente, ele modifique no decorrer do cultivo e seja necessário ajustá-lo para que a transferência de oxigênio ocorra de forma funcional durante todo o cultivo. Então, por isso que a gente teve para a manutenção, por exemplo, da taxa de aeração em 30%, manteve-se a aeração e a agitação soltas, entre aspas, né? Foi determinado um range entre 150 RPM até 400 RPM e da aeração de 0,1 VVM até 1 VVM, para que se pudesse ter essa flutuação entre as variáveis e fosse mantido uma aeração adequada durante todo o cultivo. E, com base nesses resultados, no caso do cultivo B, a gente teve um valor de KLA de 29 hora na menos 1. Isso é coerente com a literatura quando a gente acha, num dos poucos registros que se tem de medida de KLA para Mortierelachia, a gente encontra valores nesta faixa, na faixa também de 29 hora na menos 1, e para outros micro-organismos da família Mortierelachia chegando a 76 hora na menos 1. Então, isso nos mostra que este coeficiente, aqui ele foi suficiente, mas ele ainda pode ser melhorado e ele é um fator fundamental quando a gente pensa em escalonamento,
pois a gente pode manter outros parâmetros em função do KLA. Dessa forma, a gente conclui que, primeiramente, que a partir do monitoramento da respiração celular pelo método dinâmico, a gente pôde calcular o coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio, KLA, e ele apresentou seu maior valor em 48 horas de cultivo, com um valor de 29 hora na menos 1, indicando que provavelmente a fase exponencial de crescimento do micro-organismo ocorreu nesse intervalo de tempo. Além disso, observando os resultados lipídicos, a produção lipídica que a gente teve, a gente conclui que essa transferência de oxigênio no meio foi suficiente para o crescimento celular e para o acúmulo lipídico do micro-organismo, visto que se obteve um valor de aproximadamente 5 grama-litro de lipídio ao final do cultivo. Contudo, maiores valores de KLA eles podem levar a um aumento no acúmulo lipídico e aumento também para ácidos graxos maiores e mais insaturados, através da maior disponibilidade de oxigênio. Isso olhando para a biossíntese e pensando na atuação do oxigênio nela. É isso, aqui estão as referências do trabalho. Agradeço pela atenção. Muito obrigada!